Bom, vamos lá, turminha, com vocês agora. Vamos ter uma aula sobre as grandes navegações, tá? Continuação aí do nosso conteúdo, né? E para você também que quiser ver esse vídeo, né? Para estiver estudando, tem algum familiar aí, se eu estiver estudando para o Enem, para o vestibular aí, também vocês podem mostrar esse videozinho para eles. Vocês vão ver agora uns videozinhos com efeitos aí do professor Éder para vocês, hein? Então vamos lá, turminha. Bom, período das grandes navegações, estaremos falando do século XV e século XVI, tá? Na Europa. E aí é importante lembrar algumas coisas aí desse período. Estamos vivendo, né, no caso, na época, né, um período absolutista, então onde você tinha o rei no poder, com os poderes absolutos, e uma política marcada pelo mercantilismo, tá? E aí, só para relembrar, o mercantilismo ele tinha algumas características, que tinha a questão da retenção dos metais, né, ouro, prata e pedras preciosas. Ele tem a participação do Estado na economia ativamente, né? Então o Estado que vai dizer como a economia vai falar, mas uma das principais características nesse momento para a gente vai ser a questão das colônias, tá? E isso é importante pelo seguinte: esse pensamento de descobrir novos locais, novas terras é extremamente importante para o período de grande navegação, porque é nessa época que você vai ter os países então avançando, né, pelo desconhecido. Galera, essa época as viagens feitas nas caravelas, elas tinham uma mitologia muito louca, né, meu? Não era, oh, vou pegar o barquinho, nada, você tá louco? O negócio era, pô, você tinha uma crença que no mar existiam vários monstros, que existiam, principalmente nos continentes, né, que ali acreditavam existir, existiam também ciclopes, entre outros, né, bichos crazy, né? Então, assim, é um período bem louco da história, né, meu? Porque os caras realmente resolveram se arriscar, tá? Até aquele momento que você conhecia ali a Europa, né, obviamente, por conta dos países, o Oriente Médio e o Norte da África, tá? E aí o que eles chamavam de Índias, né? As Índias, não confundam com o país hoje, Índia, tá? Porque as Índias eram toda aquela região leste da Ásia ali, tá? Então eles chamavam desse modo. E aí outra coisa que é importante falar deste período, você fazia um comércio com essas Índias utilizando o mar Mediterrâneo, né? Porém, o mar vai ser conquistado pelos turcos, né? Que eles vão dominar uma boa parte ali da área. Então, os turcos dominavam o comércio pelo mar e você tinha também os povos de Veneza e de Gênova, né? Que fazem parte ali da Itália também, que eram comerciantes, né? Então, eles faziam esse intermédio dos produtos que vinham pelo mar Mediterrâneo. O que isso significava? O aumento do custo, certo? Se você tem uma caneta e ela custa aqui, eu vendo para você a R$ 1, você vai revender por um preço maior. E aí a pessoa que você vendeu maior ainda, maior ainda, maior ainda. Então, obviamente, o produto lá no final vai estar custando um absurdo, né? E aí, por conta disso, você vai ter esse início, né, de buscar novas alternativas para se chegar às Índias, para que você conseguisse fazer este comércio, tá? É, você não tinha muitos relatos, poucos relatos sobre esse desconhecido, né? Um dos principais aí navegadores que você tinha os relatos, né, dessas terras era o Marco Polo, né, que fez uma viagem com seus pais, tios, o seu pai, na verdade, com seus tios, por aquela região. Então você tinha apenas esses poucos relatos, né, de viagem, e você vai ter então, dentro desse século XV e XVI, essa busca pelo desconhecido, tá bom? E aí é que vai entrar na Europa não o surgimento, mas, né, a subida de Portugal na questão econômica. Por quê? Porque Portugal vai ser o pioneiro nessa brincadeira aí. Portugal vai começar a se arriscar. E ele vai começar porque ele já tinha algumas das
coisas que outros países não tinham. Primeiro, você conseguiu estabelecer um sistema de governo, né? Aqui no período a gente vai estar falando do Dom Henrique. Então você tinha um governo que nobres e burgueses ali trabalhavam, vamos falar assim, para manter essa engrenagem funcionando. Você tinha um reino com experiência em navegação, até porque você já tinha a questão da pesca, bacalhau, tal, de Portugal, então eles já sabiam navegar. As caravelas já mais desenvolvidas comparado a outros países ali da Europa, né? Money vindo dos dois lados, tanto a burguesia como a nobreza, porque os burgueses eram comerciantes, então eles também queriam descobrir esses novos caminhos para ter novos produtos e ganhar mais dinheiro em cima deles, né? Os estudos náuticos, né, e novos equipamentos que vão sendo descobertos. É tão famoso a questão de Portugal que você vai ter a escola, né, de navegação, a escola de Sagres, né, que vai ficar muito famosa aí na Europa, até hoje muito conhecida, né, historicamente falando, por conta das navegações. E aí você vai ter essas novas rotas malucas. Uou, meu Deus! Como que eu vou fazer isso? E os caras falaram: vou dar a volta no continente africano. Maluco! Continente africano? Eu nem conheço direito. Então eles vão começar a se arriscar. Meu, o que me espera ali na frente? Basicamente essa era a cabeça dos navegantes, né? Então o que me espera lá na frente? Tá? Então você vai ter essa investida do governo português para o continente africano. E aí, essa estratégia de navegação, que é você circular pela região ali do continente, fazer essa volta, né? No caso aqui no continente africano, fazer aqui, ó, para chegar às Índias, chama-se périplo, no caso, périplo africano, que é contornar o continente, e aí, obviamente, eles ficando em uma região mais próxima às faixas de litoral, onde que era possível as navegações. Óbvio, né? Eles tinham medo do mar afora, porque existia naquela época a crença que a terra, né, chegava uma hora que virava um precipício. Então, dependendo para onde o barco fosse, meu amigo, eles acreditavam que, ó, ia pro além ali. Então, tinha esse medo de você andar no mar aberto. Então, só para vocês entenderem, não é uma viagem de 2 anos, vocês vão perceber que foram anos para se conseguir atingir o objetivo. Quase 100 anos, diga-se de passagem, para atingir o objetivo que era chegar até as Índias, tá? E aí o caminho dos portugueses era ir um pouquinho, descobrir ali uma nova região, faziam acordos, ia mais um pouquinho, novas regiões, voltava, levava o que tinha aprendido, né, os novos produtos, volta para aquele local ali onde você começou a negociar, dali vamos seguir mais um pouco a viagem, tá? E aí a gente vai chamando esses locais de paradas de entrepostos, tá? E aí ali eles já faziam acordos com os governos, né, os governantes locais, começavam a colocar a circulação dos seus produtos, buscavam novos produtos, faziam até a questão do escambo, né, trocar coisas sem valores. Eles aprendem também a questão da escravidão, né, a venda de escravos, que já era até comum em algumas regiões do continente africano, mas não se compara à escravidão que foi feita dos portugueses aqui, né? A escravidão lá eram normalmente presos de guerra que você vendia para trabalhar em normalmente serviços domésticos, não igual aqui, não foi a história do brasileiro, essa história sanguinária da escravidão aí dos negros africanos no nosso país, né? Que infelizmente acabou acontecendo. Bom, o que é importante só citar aqui para vocês? Alguns desses territórios que foram, né, criados, né, descobertos com entrepostos comerciais, foram anexados a Portugal. E aí vocês vão ter a mais conhecida Ilha da Madeira, tá, que vai ser em 1419. A primeira parada deles é na região de Celta, em 1415. Tá? E aí depois você vai ter essa chegada na Ilha da Madeira, Congo, entre outros locais. A chegada na Índia, onde eles vão chegar numa cidade chamada Calicut, que era uma cidade comercial, ocorre em 1498. Então, ó, de 1415 a 98, 84 anos. Foi quase um século aí
né, de tempo para você concluir essa viagem maluca dos portugueses. E aí várias coisas também que a gente vai poder citar para vocês, desde a chegada até essa viagem, tá? Primeiro, até um ponto de curiosidade, só para vocês saberem, em 1487 você vai ter a chegada no Cabo das Tormentas, que depois vai ser chamada de Cabo da Boa Esperança, que é bem ali no contorninho da África, né? Do continente africano. E por que Cabo das Tormentas? Primeiro você vai ter o Bartolomeu Dias, que foi um dos grandes navegadores portugueses, que vai chegar nessa região, e a dificuldade de atravessá-la era muito grande por conta das chuvas, tá? E aí depois você vai ter sim o contorno sendo feito com Vasco da Gama, que vai ser a pessoa que vai chegar às Índias, tá? E aí que vai entrar a questão principal, que é a chegada nas Índias. Existem várias coisas também que tem que ser faladas. Primeiro, era muito bom para o governo, né? Então, para os nobres, era muito bom para os burgueses e era muito bom para a igreja, porque são regiões que vão ser evangelizadas, né, pelos padres católicos que acompanhavam as viagens, e a ideia, até porque a gente já viu um pouco lá da Reforma Protestante, de trazer, né, as pessoas a se tornarem católicas, né? Isso daí, por isso que você tem esse incentivo, né, principalmente nas colonizações desses países católicos aí, que era a busca de novos fiéis para a igreja, tá? E aí a primeira viagem, só para vocês terem uma base, você conseguiu obter um lucro de 6.000%. Meu amigo, 6.000%. Caramba! Na primeira viagem, mesmo, né, que eles, lógico, as caravelas portuguesas eram gigantescas, então em apenas uma viagem eles conseguiram obter esse lucro aí de 6.000%, uma coisa gigantesca, muito dinheiro, hein? Caramba! E aí é óbvio que isso daí vai se tornar extremamente interessante para os portugueses, e eles não vão parar aí, parar nada. Eles vão continuar. Alguns anos depois, eles vão chegar à China e ao Japão, né, que também vão ser importantes parceiros comerciais para os portugueses. E óbvio, né? Chegou aqui também. Bom, eles vão chegar aqui também. Então, isso é para vocês entenderem o quão grande foi esse período das grandes navegações e os laços que elas acabaram criando, né, entre a Europa e o continente africano, tá? Aí é lógico, num outro momento da história nós vamos ver certinho a questão brasileira, né, a participação do Brasil, porque a gente vai ter os 30 anos que o Brasil vai ficar sem ser colonizado, mas é importante ressaltar então que esses acontecimentos, né, até a chegada no território brasileiro ocorrem por conta desses períodos das grandes navegações, tá? Vale lembrar que na Índia, a princípio, você teve um certo busca de apoio, né, dos governos locais, que também não vão aceitar muito bem a chegada dos portugueses, porque eram povos estranhos, não falavam a mesma língua, né? Então você tem um certo conflito, até que posteriormente Portugal vai enviar os soldados para comandar mesmo, para dominar a região da Índia e ter todo o comércio para ele, né? É muito importante esse período, galera, pelo seguinte: é o momento aqui que Portugal vai se tornar aí o top dos top da Europa. Então é eles que vão dominar tudo ali, né? Eles vão estar ricos pra caramba, donos de uma rota fenomenal de comércio, vários entrepostos comerciais ali para essa viagem ser mais lucrativa. Então é um momento muito importante para a história de Portugal. Beleza? Ó, não pode esquecer, hein, ó. Eu queria que vocês não saíssem. Mas sair de casa, meu amigo, ó. Aqui, ó. Máscara e ó. Álcool em gel. Lava a mão, limpa direitinho, porque o coronavírus não quer saber, não. Se cuida, minha turma. Saudade de vocês.